Como a gente deu início esse ano falando do quanto é importante compreendermos as conexões, o que são essas vibrações, como elas acontecem, vou fazer só uma recapitulação, né, para todas poderem estar alinhadas. A gente falou que existe uma força maior que faz com que o universo todo esteja numa sincronia perfeita. É como se tivesse um grande maestro, não vamos dar nomes, não é Deus, não é uma pessoa, não é uma unidade, mas é uma força que faz com que o nosso universo expanda e retraia. E isso já foi provado por todas as ciências que estudam, né, os movimentos dos astros, tanto a meteorologia, a geografia. Esses movimentos não são aleatórios, e nem acontecem involuntariamente. Há uma força maior fazendo isso e é uma força individual fazendo isso. Se a gente for diminuindo do macro para o micro, a gente vai chegando no planeta. O planeta tem uma força que faz com que a Terra expanda e retraia, né? Por isso que a gente tem os efeitos da natureza, que tem terremotos, vulcões, maremotos e assim por diante, que é o movimento de expansão da Terra e quando ela volta ao seu estado normal. E esses movimentos também estão sincronizados, se a gente for lá para o microcorpo, com o nosso organismo. Então, a nossa respiração, a nossa capacidade cardio e a respiração produzida por um líquor, um líquido que tem dentro do nosso cérebro, chama líquor. Ele tem uma pressão única, que é só dele, uma frequência única, que regula todo o nosso organismo. Então, existe uma coisa maior que faz com que as coisas estejam em sintonia. Eu usei o exemplo, e vou repetir, como uma grande orquestra, onde cada instrumento sabe o seu momento de entrar, né? E quem entende de música percebe quando entra um piano, quando entra um violino, quando entra um sax, e a gente vai apreciando aquela frequência contínua, harmônica e conectada. Ô, Carla, você não quer desligar o seu microfone? Tem um som voltando, acho que é minha própria voz. Maia, tá. Não tem problema. É só o eco que estava retornando. Então, essa frequência que está vindo, ela não é só da força maior para o microcorpo. Eu estou só recapitulando o que eu já falei. O microcorpo também pode criar uma frequência diferente, que pode afetar o todo. Isso também tem várias teorias, né? A gente conhece alguns filmes, uma visão um pouco mais folclórica, que é o efeito borboleta, que vai mostrando que tem uma sequência dos fenômenos até criar o caos. E aí entra o tema de hoje. Quando a gente fala de caos, a gente está falando de algo que para nós parece difícil de aceitar. Nossa, caiu uma chuva e aconteceu um caos no trânsito. Para nós, a associação de caos significa algo terrível, uma ação contra a natureza. Como se aquilo não deveria ter acontecido, mas por ação do humano, né? A gente sempre coloca a culpa no ser humano. Então, o movimento humano é que produziu as enchentes, que produziu os barrancos que caíram, os desmoronamentos, e assim vai. Mas, na realidade, o caos, a palavra caos, não significa isso. Nós fomos usando como sinônimo para representar algo que vem contra a natureza, ok? Quando não é isso que acontece. E a gente vai um pouco mais além para entender a lógica dessa movimentação maior, que eu usei como exemplo o livro Conversando com Deus, que a gente está numa sintonia tão grande que a gente pode perceber essa energia como, simbolicamente, pudéssemos ouvir Deus falando com a gente. Mas no livro e no filme, ele não fala que Deus conversa literalmente com ele. Ele quis dizer que há um diálogo, há um movimento dessa força que você diz, parece que alguém me segurou no colo e eu sei que era Deus. A gente não precisa usar esse nome, né?
Eu uso como uma referência a uma força, porque quando a gente usa a palavra Deus, a gente está citando uma divindade. E aí começam as competições, porque o meu Deus é diferente do seu Deus, o que o meu Deus prega é diferente do seu Deus. A gente não está falando de divindade, a gente está falando de uma unidade do todo. Então vamos imaginar agora, para entender melhor esse conversando com Deus. Eu vou aproveitar a Sara, que ela fez um comentário muito rico, que ela disse assim: então, não precisamos fazer nada. Quando a gente não passa a querer controlar, quando a gente tenta deixar fluir, quando você não quer nada e vive o que vai vindo, é o momento em que você vai sentir essa força de Deus. Mas eu fiquei pensando que talvez tenha uma interpretação também errada nossa, de achar que então a gente tem que ficar parado esperando que essa força venha. E aí veio o exemplo que eu vou trazer para vocês. A gente não pode ficar parado. A gente não pode gastar a nossa energia pensando no tempo que vai vir, mas sim vendo o que está acontecendo no tempo que eu estou. Isso sim. Bom, vamos imaginar que eu adore surfar. Eu adoro pegar uma prancha, é mentira, é só um exemplo. Vamos imaginar que eu pego a prancha de surf e eu vou procurar uma praia em que eu possa fazer o que eu gosto. Se eu sou uma principiante, a minha vontade com a minha emoção vai medir e eu vou me direcionar para as praias onde eu possa surfar como iniciante, ok? Mas se eu estou num avançado, a minha mente, meu pensamento diz para a minha vontade, para a minha emoção, que eu posso arriscar. E eu vou numa praia onde tem ondas mais perigosas. Ok, mas vamos imaginar que eu não queira só surfar, eu quero ir para curtir a praia. E eu digo assim: eu não sei do que eu gosto. Então já começa a quebrar uma sintonia, começa a quebrar a conexão da minha mente com aquilo que eu quero, com aquilo que eu sinto. Eu não estou conversando comigo. Eu não estou dizendo, olha, eu gosto disso porque isso para mim é importante. Eu gosto disso porque eu penso que isso vai servir para alguma coisa. Eu gosto porque eu gosto. Quebrou a sintonia. Eu faço porque eu faço isso há muito tempo. Eu faço porque eu já estou viciada, porque eu aprendi assim, porque me ensinaram desse jeito. Eu não estou em sintonia, eu não vou ouvir a voz de Deus. Porque eu estou buscando o que o meio está tentando transmitir para mim e não estou pensando qual é o meu papel nisso, quais são as minhas escolhas. Se eu começo a pensar por que eu gosto de ir para a praia, e há uma conexão que eu digo, eu fico em paz, eu curto o perfume do mar, né, o cheiro da maresia, eu curto o barulho do mar, tudo aquilo me faz pensar melhor no meu dia. Então, eu tenho o meu pensamento e minha vontade. Opa, já estou em sincronia. Comigo. Mas, se eu ainda não sei escolher, eu posso chegar numa praia e ter ondas muito fortes, um mar gelado, ondas perigosas que causaram buracos na areia, que eu posso me machucar. E eu digo, mas que droga! Será que Deus não pensa em mim? Será que Deus não estava me olhando? Então, eu vou rezar para que isso tudo modifique. Mas quem escolheu estar naquela praia fui eu. Mas eu fico esperando que aquela natureza mude para agradar o meu pensamento e minha vontade. Eu não quero eu mudar, eu quero que o meio mude. E eu posso passar uma vida inteira reclamando, lamentando ou dizendo: Deus que quis. Foi porque Deus quis. Então eu vou ficar aqui. E é isso que eu vou fazer, vou ficar aqui. Mas, se eu estou num grau onde eu começo a perceber essa frequência de Deus, essa força, que de alguma forma é nossa também, né? Ela não está externa, ela está interna. E eu digo assim: eu quero ir para uma praia que esteja com mar calmo, águas quentes e cristalina, porque eu quero descansar, eu quero relaxar. Então, eu tenho a vontade com o pensamento e eu faço as escolhas, aonde eu quero ir. E quando eu começo a entrar numa praia que corresponda à minha expectativa, aquilo que eu espero,
eu vou dizer, puxa, eu sou Deus. Eu consegui realizar para mim aquilo que eu desejei. Por isso nós somos co-criadores. Veja, eu estou dando um exemplo muito simples, né? Só para entender o raciocínio. E onde entra o caos? Quando eu entrei na sintonia, eu materializei aquilo que eu queria, que eu pensei, que eu senti, mas há uma reviravolta e uma onda forte pode me derrubar. Eu posso, por algum motivo, pegar uma tempestade tão forte no meio do caminho que aquela escolha que eu fiz gerou uma tempestade nesse mar e as águas ficaram agora turvas, perigosas e geladas. Isso é o caos. O caos está associado a uma mudança na natureza com um propósito. Então, se eu estou procurando uma praia, estou escolhendo, cheguei lá, e de repente aquilo se transformou, eu tenho que acreditar que aquilo foi não intencional, porque é uma sincronia tão grande que a gente nunca pode dizer, ah, isso foi especificamente para mim, mas eu, como um ser, tenho que parar e dizer, por que esse fenômeno está acontecendo quando eu estava no controle? Que eu não pensar, ah, o tempo está mudando, então eu não vou lá. Antes de chegar lá, eu posso entrar com ansiedade, eu posso entrar com uma perturbação emocional, uma tristeza, uma carência, aí entra o que a gente sabe que são as emoções negativas, pensamentos negativos, que podem me levar e não aproveitar aquele momento do caos, que é algo da natureza, com um propósito. E aí, claro, algumas pessoas podem até dizer, ah, é karma, porque eu passei isso lá no passado, então agora eu tenho que pagar. Então, alguém colocou isso aqui como uma punição para mim. Isso não existe. Eu posso ver aquilo como um castigo, porque o meu desequilíbrio emocional, a minha parte interna, se sente culpada e acha que eu, como eu não merecia, posso estar dentro desse caos agora para poder me redimir e sentir que agora eu posso. E aí parece que aquilo traz uma tranquilidade tão grande, que é uma ilusão, não é real, mas pode trazer uma tranquilidade e eu digo, pronto, agora já paguei pelos meus erros do passado. Então, daqui para frente, a tendência é ficar bom. Mas se eu não parar para entender o que significou aquele caos, por que nós passamos por uma enchente, por que teve a Covid, por que algumas pessoas morreram, se eu não tirar a lição daquilo, eu não vou saber fazer escolhas na próxima vez. Porque o meu eu começa a baixar a frequência. Essa é a parte que eu achei mais interessante das entidades espirituais dizerem assim: a gente não baixa a frequência à toa. Não é, ah, porque eu pensei uma coisa ruim, pronto, então agora eu vou ficar doente. Ele quis mostrar que é uma sincronia tão grande de tantos fatores que eu preciso estar passando por muitas experiências para que aquilo realmente possa baixar a minha frequência. Porque nós temos dentro de nós o equilíbrio, né? A homeostase. O nosso corpo mental e espiritual, ele entra para nos socorrer imediatamente. Por quê? Porque nós estamos em sintonia com essa força divina. Então, se você passa por uma situação ruim e deixa ela continuar, a gente não afina de novo com esse grande maestro. E aí eu vou mudando a minha frequência e daqui a pouco eu passo por experiências cada vez mais doloridas. E aí eu posso dizer, nossa, minha vida é terrível. Eu saio de uma, entro na outra, saio de uma e entro em outra. Mas quem está fazendo isso comigo? Quando na primeira experiência, se eu tenho condições de entender aquele caos e entender que eu faço parte de algo maior, que talvez aquele caos não tenha vindo só para mim, mas para eu ajudar outras pessoas a passarem por ele. Isso a gente já falou várias vezes, né? Desses aprendizados de que nada acontece por acaso, que a gente tem que estar antenado. Mas, com a mensagem da semana passada, como que fica a informação? Se eu estou tão preocupada com amanhã, o que eu vou fazer na sexta, o que eu vou fazer no sábado,
como vai ser o meu futuro, os meus medos e as minhas inseguranças não me deixam perceber o que está vindo de movimento para o agora. Neste momento, o que eu estou ouvindo de Deus. Tem umas sacadas muito legais nesse livro, Conversando com Deus, que como ele está desempregado, ele perdeu tudo, ele vai dormir numa barraca. E como a barraca está na grama, ele vai pegar friagem. Então ele pega vários jornais velhos e forra o chão dessa barraca. E tem um momento que ele está parado, lamentando a vida, reclamando da vida, dizendo que ele não merecia aquilo. Ele está começando a sair do equilíbrio. Quando ele olha o jornal, ele vê um anúncio de um emprego. E ele risca e fala: é isso que eu vou fazer amanhã, vou procurar esse emprego. Quando ele chega na empresa, a empresa diz: mas esse anúncio é do ano passado. E naquele momento que ele pensa, de novo, aconteceu uma coisa ruim, vem a agência, né, a própria a estação de rádio, e diz: não, mas a gente precisa de uma pessoa para fazer outro serviço. E ele é contratado. Eu não estou dando spoiler do filme, do livro, mas no momento em que ele viu a notícia, se ele tivesse realmente fora da sintonia, ele teria visto a data no jornal, que a notícia era antiga, e ele não teria ido. Ele não está procurando coisas para neutralizar a ação dele, que é o que acontece com a gente quando a gente começa a interpretar e começa a dizer: não, mas não é para fazer isso. Não, eu acho que não vai dar certo. Não, mas eu acho que deve ter alguma coisa aqui que ainda eu vou ficar desconfiada, não pode ser verdade. E a neutralidade é interferências de outras energias que querem que a gente se desloque dessa consciência que está nos conduzindo. E a gente sabe disso. Por que essas forças querem isso? Porque quando a gente está em sintonia com a força maior, nós estamos crescendo tanto que essas entidades também crescem. Elas são levadas para o crescimento. Mas elas têm tanto medo do crescimento que elas querem puxar a gente para trás. Quando a gente percebe que tem entidades ao nosso redor, o que elas querem é, no fundo, não sair do lugar, não querem mudar e não querem que a gente ajude elas a mudarem. Então, elas podem interferir como? Passando informações, transmitindo energia, contaminando os nossos pensamentos. Começa a alimentar o medo, a insegurança, a desconfiança. E aí, se a gente der margem para isso, nós não vamos conseguir sair do lugar. E aí vem a pergunta, né? Mas então, para que serve o caos? O que é que vocês acham? Vamos lá, abrindo os microfones. Para quê e com qual finalidade, então, quando você está indo para a praia, vem uma tempestade, ocorre o caos? Para quê? O que é que vocês acham? Yolanda, Diga. eu tenho uma visão, assim, tem a teoria do caos, tem uma série de temas, né, livros e filmes que falam sobre o caos. E nessas visões, o caos não seria uma questão negativa. O caos Uhum. não viria como lição necessariamente. Ele é simplesmente aquilo que a gente tem que entender que é o universo o tempo todo. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu semana passada, que as coisas viraram de cabeça para baixo. A dona Manuela, minha filha, ela tem 19 anos, né? Você sabe, as meninas acho que talvez não saibam. Ela estava com alguns problemas, ia ser a primeira semana de faculdade, e geralmente tem festa de calor, e ela não estava querendo lidar com isso, de não ir tanta festa, bebida e tudo mais, e combinou que ia dar um jeito de não ir em tanta festa. Quebrou o pé. E esse momento, a gente se reconectou de uma maneira como nunca aconteceu. Nós temos ficado juntas e conversado coisas que nós nunca conversamos nesses últimos anos. Tá. Em paralelo, eu fiz uma vivência de feminino, de uma vivência que foi muito forte para mim no sábado anterior a essa queda. E eu também precisava de uma conexão com ela. Então, tecnicamente, esse chacoalhar,
esse remanejar da minha agenda, porque o que que significou essa queda? Significou remanejar a agenda, significou uma série de coisas. Veio trazer exatamente o que eu precisava. A Manuela chegou a falar para mim, pô, mãe, tá se dedicando a mim aqui, não tá conseguindo atender seus clientes, desculpa. Eu falei, Manu, não é exatamente o que você precisava? Ela, sim. E, por um outro lado, era exatamente o que eu precisava, por um outro lado, é exatamente o que o ortopedista que te atendeu precisava. O universo é muito mais complexo do que... Aí eu imaginei esse negócio já do caos, mas não no aspecto negativo. Se você, é que a gente, às vezes, aprende pela dor, né? Mas Uhum. se você olhar, várias coisas mexem, né, com a gente. Tipo, um trânsito no Tavares que me impede de chegar numa obra, tá também me conectando com outras coisas que, se eu abrir os olhos e parar de reclamar, tá ali diante dos nossos, né, nossos olhos. Bom, minhas palavras estão meio confusas, eu achei que... Não, perfeito, perfeito. Você entendeu que no caos vivido, né, que a quebra da perna é um caos, é o efeito contrário da natureza, que a natureza quer que a gente ande. A palavra caos é o inverso do que a natureza quer. Então, eu não posso comer, mas a natureza quer que eu coma. A natureza que eu digo é a vida, né? A essência da vida, o que é natural. Então, quando você se determina a fazer algo, quando o natural te impede, é o movimento contrário para não ir naquela direção. Esse é o símbolo do caos. Naquele momento não é para estar fazendo aquilo. E se a gente Seria for de uma novo, correção, pode falar, pode falar. seria uma correção de rumos? Correção de Isso. rumo. Sim. Além do rumo, a gente poderia Também ampliar eu vejo também relacionado com mudança. A com impressão que dá é que se mudança. as coisas sempre estivessem iguais, assim, fazendo um paralelo também com a questão de caos e ordem, né? Porque Aham. que depois que a coisa está desordenada, no caos, a tendência é ela se ordenar. E eu vejo que se ela sempre tivesse da mesma forma, possivelmente, dificilmente as coisas mudariam, né? Isso. Perfeito. É o ajuste como do Só uma... instrumento musical que a gente ajusta. Quem que falou? eu ia falar um outro exemplo, porque eu falei do exemplo da Manu quebrar o pé, mas vou dar um exemplo super rico nesse sentido. Gravidez. Ah, Você nunca vai considerar que o caos gerado pela gravidez é uma coisa negativa. Ela só uhum. balança, como ela falou. Assim, só diferente de causa e ordem, foi massa. Eu Exatamente. Diga. não sei, você comentou que o caos não é natural, né? Comentou É, agora, ele, foi isso? ele é o contrário da natureza. A É a natureza. natureza reagindo ao contrário. Vamos fazer assim, talvez fique mais fácil, né? O tempo está bonito, de repente o tempo mudou, a natureza mudou. Então, assim, então, assim, você falou, eu fiquei pensando assim, e se eu quero fazer alguma coisa e aquilo não, naquele momento eu não posso fazer, né, eu tenho que perguntar, né, para entender por que que eu não posso fazer aquilo, por Uhum. que que aquilo está me pedindo, por que que eu tenho que aprender com aquilo que está me pedindo, né? Alguma coisa está querendo me mostrar que muitas vezes eu não estou enxergando. E às vezes a gente tem que passar por uma situação na vida tão difícil que lá na frente você vai ter que passar por isso para hoje você ter a felicidade que você quer. Então você tem que estar sempre naquele momento, tá? Caos, no momento presente. Quando você Uhum. está no momento presente, você pensa, isso está acontecendo agora, isso é o que é. É quando agora, então isso é real. Toca a vida. Isso é real. É. Amanhã toca a vida. Não sei, acho que é isso que eu estou entendendo que você está falando. Não, é isso mesmo. É Yolanda, perceber o ajuste, diga. do que a Carla falou, lembrei de uma coisa lá, lição tudo ano passado, né? Que ela falou assim, às vezes a gente passa um momento super difícil. E uma das coisas que a Yolanda falava era assim, que se ela insiste com a gente nessa questão de, às vezes, de descrença da morte, para mim é muito difícil. Descrença do apego, né? Naquele curso em milagres a gente deu uma tela azul, né? De pensar, não se apega aos filhos, tal. Teve dificuldade o grupo inteiro. Aham. E eu acho que não existem, de fato,
momentos extremamente difíceis. É só a nossa postura que está sempre conectando, louco, estressada e beleza, não que eu tenha É isso. tranquilidade para lidar com tudo, mas É porque, naquele às momento vezes, que a criatura quebrou o pé e eu e ela estávamos em tratamento e tal, eu olhei para ela, ela olhou para mim e falou: quebrei o pé. Eu falei: não, tá tudo tranquilo, vou ficar 30 dias protegida de. É. porque A gente tá falando de caos só negativo, mas para o oriental, a paixão é um caos. A paixão, ela é negativa para eles. Tanto a paixão como o amor de possessão, o amor de posse. Para eles, a tendência de cargas emocionais extremas, que é o que a Sara comentou agora, fazem com que o nosso organismo, para normatizar, passe pelo caos. Por isso que a paixão normalmente deixa marcas. Ou quando termina, né, no meio de uma briga, ou quando termina porque passou a paixão. E a gente tem que terminar a relação. São movimentos do caos que, ainda que pareçam ser positivos, geram perdas de energia para fazer o ajuste. Então, Yolanda, pode completar. posso colocar uma assim? Porque às vezes a gente pode estar num caos, eu posso estar com outra pessoa junto comigo. Para ela é o caos, para mim não. Depende como eu percebo aquilo, como eu recebo aquilo, a forma que eu recebo. Se eu percebo que aquele negativo também, às vezes, aquele temporal lá, para mim, aquele temporal lá não foi o caos, para outra foi. Então, conforme aquilo, como você tem a vivência daquilo, acho. Então, tudo isso, a gente tem que se perguntar por quê, né? Porque a gente está vivendo essa situação. E passar a entender as situações que elas fazem com a gente. Eu não sei se é isso. Perfeito, perfeito. Até a tua colocação me faz completar a frase que a questão da tempestade, eu coloquei sempre exemplos externos, mas a tempestade é o que acontece dentro de nós. Sim, sim. Cada um vai dar o grau que quiser para a sua tempestade, né? O passar por uma necessidade, Sara, eu vou usar esse exemplo que eu acho que eu também já dei da outra vez. Nós não queremos que o nosso filho, nossa filha morra. Ninguém quer. A gente acha que isso é contra a natureza. Mas se eu tiver um filho doente, sentindo dores absurdas, que já precisa de morfina para acalmar a dor, o sofrimento desse filho, a gente não pede para ele partir? A gente quer que ele parta. Então, a gente tem a noção, lá no fundo, de que o outro lado é melhor do que aqui. Que quando o sofrimento aqui é insuportável, nós queremos que esse ser saia daqui. E aí a gente fala, mas como é que pode? Em determinado momento eu fazer de tudo para que isso não aconteça, mas quando eu mudo minha visão, que foi o que a Carla falou, quando eu olho com outros olhos, agora eu quero que aquilo seja melhor, seja a saída. E muitas pessoas que perderam os pais também com muita idade só aceitaram a partida porque foi depois de uma doença. Senão não há o entendimento de que a morte seja uma coisa boa. Mas a gente não está falando sobre esse assunto hoje. Nós estamos falando de que, uma vez que a natureza que está ali nos transmitindo conhecimento e que nós podemos, em harmonia, passar pelo aprendizado, quando não estamos percebendo, é que vem o caos. Então, o caos não necessariamente vai vir para fazer os ajustes. E ah, eu tinha uma visão da teoria do caos, pela visão da medicina tradicional chinesa, que ele diz assim, que os orientais, quando ocorre alguma coisa como o caos, para eles é um momento de mudar de degrau, subir na evolução. Então, cada experiência dolorosa para eles era: estou saindo da estagnação e estou tendo a oportunidade de aprender e subir e evoluir. Agora, nós não estamos mais nesse aprendizado, isso já mudou. Nós temos que atualizar a nossa mente e acreditar que o caos só vem quando nós estamos sendo teimosas. Quando não estamos querendo ouvir, não queremos ver, não queremos enxergar a realidade no hoje e dizer: está na hora de mudar.
Eu tenho que mudar, porque senão vai ficar pior. Então, se eu sou uma pessoa que sou exigente, que sou controladora, que sou exagerada com limpeza, com detalhes, com economia, pessoas que estão preocupadas com não pode faltar comida, então tem que acumular comida ou qualquer outra coisa, enquanto não perceber que está tendo um hábito que consome a energia, vai ter que vir o caos. Então, o caos é uma resposta da natureza, que é a voz de Deus falando. Quando esse Deus fala, está fora da harmonia, porque ele veio falar com o caos. Então, quando a gente quer ouvir a voz de Deus, parece que a gente precisa esperar chegar ao limite máximo para dizer: ai, graças a Deus eu consegui pagar aquela dívida. Ai, graças a Deus consegui resolver aquela doença. Por quê? Porque eu não acreditei que eu podia fazer antes. E a gente atribui que é preciso esperar a força externa fazer por mim. Eu acho que a gente já não está mais nesse nível, né? O nosso grupo está bem mais, não é descrente, mas mais responsável, porque nós temos que fazer por nós. A gente já sabe disso. Mas a gente pode ter ainda a crença de que precisamos da doença emocional para conseguir se sentir amados. A preocupação de como eu estou sendo vista pelo outro e como o outro vai lidar comigo se eu agir como eu gostaria de agir. Então, eu vou ser diferente para não perder aquilo. Eu começo o desequilíbrio. Se eu entro no desequilíbrio para não perder algo, eu já estou perdendo, porque o caos vai vir. Quem assistiu o Avatar, a segunda, eu gostaria que fizesse uma comparação. Eu não assisti, mas eu li a sinopse. Veja, o primeiro filme mostrava uma comunidade extremamente conectada com a natureza. A árvore mãe transmitia aquela energia vital e que mantinha tudo em equilíbrio. Então não havia fome, não havia doença, não havia miséria. Todos estavam em equilíbrio. Até que chega o ser humano, com a emoção desequilibrada entre a ambição, a ganância, o poder, né, os armamentos, e aí vem a destruição. Então, parece que o mal vence o bem, até que o bem consegue, através daquele caos, superar e seguir adiante. No segundo, na continuação agora, há um desequilíbrio na comunidade dos avatares, né, daquela comunidade de Pandora, e eles saem para ir para uma nova comunidade para fugir do ser humano. Mas olha que coisa estranha. O ser humano continua se projetando e não consegue mudar a visão humana, mesmo numa ficção. O escritor e os autores e os diretores ainda colocaram naquela outra raça superior a ganância, a competição, a maldade. Por quê? Porque o homem continua projetando isso. Ele não consegue sair disso. Então, aquela comunidade que eu li, eu vou assistir o filme para fazer melhor comentário, mas a comunidade dos seres verdes, que vão receber a família dos azuis, que estão fugindo, ainda olham desconfiados, não aceitam de cara, não querem que eles entrem, porque eles são diferentes. Os filhos passam pelo bullying, passam por discriminação, são provocados até que, pela competição, eles conseguem conquistar a admiração. Veja, é a característica humana. Por que que o autor não quis dar uma característica diferente para esses seres, já que eles eram tão evoluídos no filme 1? O que é que vocês acham? Mudou o roteirista? O roteirista, o escritor, por que eles jogaram a identidade humana naquele povo que antes, no primeiro filme, eles eram evoluídos, agora na segunda comunidade ainda tem uma maldade, a maldade humana. Eu assisti esse filme e a Tá. gente... Oi, Yolanda. Diga, Vanusa, Oi, diga. fazer um rapaz que era o rapaz
que era meio que prometido para a filha do chefe, ele também teve sentimentos humanos, ele teve ciúme, ele fofocou para a família, que era uma pessoa de fora, e só quando o outro dominou como é que é aquele animal que era o mais temido por todos, é que, na verdade, eles acreditaram nele, que era de fora. Então, assim, ainda naquela sociedade que era evoluída, também tinha sentimentos humanos, no filme 1. Sim. A intenção do 1 não tinha o Eu animal penso gigante. O animal gigante é no 2, não é? No 1 não Tá. tem. Tem. Não, no É 1 porque ele ele era tem que humano. passar. O Vanusa, ele era humano na outra. No outro filme, ele era humano. Sim, sim, mas é que ela está colocando que naquela parte onde ele tem que controlar aquele animal voador, que ele usa o rabo, ele tem que conectar. Isso. Então, Isso. mas ali, Porque na aquele realidade, ele animal, não aquele é amarelo. competição. Ele tem que dominar os instintos dele para que ele entre em conexão com o animal. Ele está ajustando a vibração dele com aquele animal. Ele tem que ajustar com a árvore. Ele está Mas ele. sintonizando. Não, mas eu estou dizendo. Não, ele, em relação ao animal, sim. Mas eu estou dizendo que toda aquela família que vivia lá e que era evoluída passou a respeitar ele quando ele dominou esse animal, porque esse animal era muito temido. Então, Sim. todo mundo só foi confiar nele, acreditar nele, só quando ele demonstrou uma força superior. Aí todo mundo realmente... Então, assim, teve sentimentos humanos, é isso que eu quero dizer. Mas, Então, assim, eu acho que em relação a ter... É que me parece, assim... pode Tá, falar. não, eu só dizer assim, por que eu acho que o autor quis fazer isso? É que mesmo, me parece assim, né, que ainda que a gente pense numa evolução, a gente sempre pensa que não como se a gente, mesmo numa sociedade boa, ainda assim a gente teria falhas. Eu acho que é nesse sentido, assim, sabe? Tá. Eu fiz uma Entendeu? outra leitura, mas faz sentido também. Faz sentido. Mas veja só, no 1, ele não era respeitado porque, como a Carla falou, ele era humano e estava num corpo de avatar. E eles sabiam que ele não era um avatar, ele não era um ser. Sim. Até que ele se ajusta para a energia daquele ser, aí ele é respeitado. Então há uma homogeneidade. Mas, no fundo, o que eu observei, pode não ser a verdade absoluta, mas os americanos, a gente pode dizer assim, que estão fazendo esses filmes, eles ainda querem mostrar que só vence aquele que é superior. Eles não estão ainda pregando igualdade. Então, eles não podem colocar no filme uma coisa de igualdade, de semelhança, de que todos são aceitos como são, mesmo com diferenças. Ainda há, na linguagem subliminar, a indução para que a gente acredite que os nossos filhos têm que falar 5 idiomas, que os nossos filhos têm que ser bons no computador com 1 ano de idade. A gente aplaude quando os filhos estão cantando em inglês, porque acha que isso vai torná-los especiais. E a gente não está vendo que há um caos nisso. A gente não está percebendo que nós estamos colocando os nossos filhos, nossos netos, nossos parentes numa competição infinita. Ela não termina. E o filme vai mostrando isso, como outros filmes, os coreanos também, né? Não só os americanos, mas a dominação pela força, não pelo equilíbrio emocional, não pela unidade. E é isso que a gente tem que começar a filtrar, porque daqui a pouco a gente entra nessa energia e já está pensando no amanhã, o que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou estar fazendo amanhã? Por onde é que eu vou começar a assistir amanhã? Porque eles querem que a gente perca energia para ser dominados. Quanto menos energia nós somos, mais dominadas nós somos. E a espiritualidade quer que a gente saia desse transe hipnótico, que a gente saia dessa vibração de consumo de energia, que gera a dor, o apego, o medo, a insegurança. E no filme a gente fica torcendo, às vezes até para o bandido ganhar. Depende do foco do filme. A gente não quer que o mal morra ou perca porque ele está sendo mocinho no filme. Ou vice-versa, né? A gente quer que o mal seja destruído. A gente tem vontade de ir lá e socar e dar tiros no lugar do mocinho para acabar com aquele mal que é visceral, que entra no nosso sangue de uma maneira
que a gente sai daquele transe e continua vendo isso no trânsito, nos vizinhos, a inimizade e assim vai. Então, a nossa vibração ela é tão sutil que qualquer coisa nos faz desconectar da consciência divina. E se nós estamos antenados, a gente falou, pô, isso aqui não é para mim. Posso até assistir, mas isso não me leva adiante. Como brigas políticas, como brigas pelo homossexualismo ou contra o homossexualismo, ou briga por qualquer coisa para provar que a nossa opinião é a certa e a do outro é errada, e aí vai. Quando a gente desencaixa, né, desconecta da consciência divina, parece que a gente tem que buscar os semelhantes para nos tornar fortes. E aí temos que dominar o inimigo. Temos que vencer o inimigo. Temos que destruir o inimigo. Sendo que se é tudo um só, o inimigo sou eu mesmo. Por isso, no livro do Jornada para Casa, do Crayon, eu não gostei daquela parte. Aí é opinião minha, né? Eu não li isso em lugar nenhum e talvez nem a minha visão seja distorcida. Mas quando ele encontra a sombra e ele destrói a sombra, ele está destruindo o lado dele, porque todos nós somos um. Se eu não integrar as minhas sombras, eu não evoluí. Se eu não aceitar as minhas diferenças, como é que eu vou aceitar as diferenças dos outros? E como eu faço isso? Através da teoria do caos. Porque o caos, mesmo na célula, mesmo num componente químico, quem entende pode me ajudar com isso, um componente químico, ele não age sozinho, ele precisa ter as combinações, ele vai tendo os pares. O átomo, ele tem os pares ali, que os átomos se encontram, e eles vão formar pares conforme eu não sei, a capacidade Eu de acho que elétrons. pela atitude, Wanda, não é pela nossa atitude. Assim, se a gente tem uma atitude, quando a nossa atitude é correta, pode estar dentro de um caos, mas os fatos não contam se a atitude é correta. Eu acho que a gente tem que ser unido, um só, pela nossa atitude, porque as pessoas, se elas têm atitude, se a tua intenção e a tua atitude tu tens, tu consegue aquilo ali. O caos que você está colocando. Não sei se eu estou... Eu preciso deixar meu cachorro parar de latir. O caos começou aqui na minha casa. Desculpa, a atitude já é um resultado, tá? Sim, A minha atitude veio, eu pensei, eu senti, e aí eu agi. Quando eu ajo, é que eu estou vivenciando uma atitude. A atitude, ela pode ser boa ou ruim. O problema todo é a conexão do que eu penso e do que eu sinto. E quando eu penso e sinto alguma coisa diferente, até diferente da minha atitude pode ser até bonita. Eu posso dizer, eu sou ética, eu não roubo, nunca roubei, nunca matei ninguém, só lagartixas, que eu não suporto lagartixas, e ainda assim, quando eu posso, eu peço para alguém salvá-las. Mas eu não tenho como ter certeza que todo o meu movimento é ético, é correto. Mesmo que eu ache que eu estou fazendo. Porque em algum momento eu tenho que fazer os ajustes. Eu não sei se em uma situação de fome eu vou ter que matar. Eu não sei qual é a situação que eu vou passar que exija de mim algo que parece antiético. E eu vou dizer isso, que é uma brincadeira que costumam fazer, né? Principalmente aqui em casa. Se nós estamos dirigindo um trem, essa coisa eu já fiz, vamos ver se vocês se lembram. Eu estou dirigindo um trem e vejo um caminho na minha frente que se bifurca. Num caminho, eu mato uma pessoa se eu for por lá. E no outro caminho, eu mato 10 pessoas. Qual o caminho vocês escolhem? Eu não entendi a pergunta. Nós estamos dentro de um trem, você está como maquinista do trem. O trem chegou numa parte que tem uma bifurcação. O trilho se divide. Se você vai para o lado direito, você vai atropelar uma pessoa, vai matar essa pessoa porque ela está no trilho. No final que eu não entendi. Se você for por outro lado, você vai matar 10 pessoas. Qual é a sua escolha? Tá. O que Eu vocês estou escolhem? sabendo de matar uma pessoa, mas eu não estou sabendo. Não pode frear esse trem? Não pode frear esse trem? Não. Então, Vai já ter que tem ir. Ora, então, a pessoa só, por que eu vou matar 10? Vai matar uma pessoa só para não matar 10. Mas aquela pessoa,
aquela pessoa que você vai matar é por um bem maior. Essa pergunta não é minha, está na internet, várias vezes a gente faz essas Tá. perguntas. Agora, pense de novo, vocês estão dirigindo esse trem, estão indo na mesma bifurcação, e se você vai para a direita, a pessoa que está lá é sua filha. E no outro caminho tem 10 pessoas. Qual direção você toma? Eu pego as 10. Então, quando a gente fala que nós estamos com a atitude correta, vai depender tudo da situação. Então, eu acabo saindo do equilíbrio, né? Porque eu acho que eu estou sendo justa e que agora, para o meu filho, eu tenho que fazer, para minha filha, eu tenho que fazer, ou para alguém que é importante para mim, eu tenho que fazer. Mas dentro de mim, eu sei que não é justo, mas eu vou fazer. Mas isso é o aspecto relativo da situação, né? Sim, sim. É, a teoria da relatividade cabe em tudo, né? Tudo vai Pois é. depender, tudo é relativo. Pode ir mais rápido, pode ir mais devagar, com essas polaridades, a causa e efeito, o gênero, É. hora masculino, hora feminino. Mas o importante disso tudo é que se você está no momento presente com a força, né? Quando a energia de Deus está conversando com você, você não escolhe, você vai. Então você vai para o lado que tem só uma pessoa, mesmo que seja sua filha. Esse é o símbolo da história de Abraão, que é provocado por Deus, é tudo simbólico aquilo, né? Eu canso de falar É. isso. Que ele teve que matar o filho dele para provar o amor a Deus. E a gente lê a história como se ele tivesse ido fazer isso. Mas o que essa história quer nos passar é, quando você escuta o que tem que fazer, faça. Mesmo que pareça ser uma atitude que vai mexer com o teu emocional. Aí sim você vai começar a despertar o seu propósito. Veja, claro que a gente... Yolanda, isso aí é É difícil. duro, hein? É do difícil que eu vou falar justamente dessa última semana. O que estava me falando do caos eventual. Um evento. Nós somos pessoas organizadas que estamos seguindo a vida e acontecem pontualmente as coisas. O que eu comecei a observar e corroborado com algumas teorias, como a teoria do caos, como uma amiga minha com quem eu discutia bastante na época da faculdade, que hoje é professora, doutora, seguiu estudando isso e ela me falava: a educação não é necessária. A ordem de ensinamento não importa. Ela era bem desafiadora para mim. Eu acreditava no ensino da escola ser muito organizado, muito melhor do que na faculdade, eu defendia. Mas, enfim, fecha esse parênteses. E ela falava que esse caos promove o coletivo e que isso é a riqueza do universo. Nessa última semana, o que aconteceu? Uma série de desequilíbrios, digamos, caos, né? Eventos de caos. E como eu estava mais ou menos desperta, eu fui abrindo potências diante disso e, bom, aconteceram coisas que nem... Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Eu deixei de trabalhar para a dona Manuela ser cuidada e tudo mais, minha filha. E eu me preocupei, falei, pô, eu tenho que pagar minhas contas, né? Mas tudo bem, eu sei que eu tenho que estar aqui e eu vou confiar. Seguir, passa para frente, sexta-feira tinha 11 mil reais na minha conta. Foi assim, uma coisa que nunca aconteceu assim tão rápido nem nada, mas foi uma coisa que aconteceu. Só que, olha o preço disso. Quando começou a acontecer uma série de coisas ao mesmo tempo, de encaixar, é como se eu tivesse visualizado por um outro prisma. Ao invés de eu ser uma pessoa parada e organizada que está acessando eventos de caos, tudo é o caos, tudo é a natureza, e eu estou na ilusão de estar organizado. E isso me desequilibrou. Eu precisei tomar um remédio para dormir, porque a minha mente estava a bilhões por hora. E daí eu enxerguei a minha pequenez. Ponto final, foi isso. Então, eu queria dizer que, na realidade, tudo tem microsinais em vários momentos do dia e qualquer coisa que te encontra. E aí, só mais uma curiosidade.
sapos simbolizam uma mudança. A Manuela acordou com um sapo na mão, um sapo pulou em mim na rua, eu acho sapo em casa dentro das lixeiras. É a coisa mais engraçada isso. E aí eu dou risada, né? Eu falei, qual é o recado? Mas dá um tempo que eu não estou conseguindo processar. Então foi isso. Assim, eu acho que, na verdade, é tudo um caos e eu que sou muito pequena para perceber. Pode ser. Diga, Rô, depois a gente faz um fechamento. Diga, Rosana. Seu microfone. Microfone. Então, você começou a falar sobre oriental. Quando você falou a palavra oriental, já começou assim, né? Tem que falar, precisa falar, que é um assunto que tem muito a ver e que eu tenho pensado muito. Gente, vocês viram o filme que ganhou o Oscar? Tudo ao mesmo lugar, tudo é uma coisa assim impressionante. Física quântica pura, tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo. É uma loucura, mas assim, eu tô doida para ver esse filme porque eu acho que vai ter muito a ver com o que a gente conversa. Muita coisa que você falou, que a gente falou aqui nessa conversa, nossa, eu vi pelo trailer do filme. Falei, cara, é exatamente isso. E o filme ganhou 7 Oscars, se candidatura a 11. Então, Caramba. assim, então aqui, ó, fala lá do filme, fala lá do filme, tá bom. Então, como a gente tem que falar, pensou, falou, tô falando, entendeu? Então, acho que vale a pena A dar gente uma podia se juntar escutada. e assistir o filme junto, né? Já pensou? Não é? Seria Pois legal. é. Boa, boa. Vamos. Diga, Eu já Carla. tenho aqui no BPP. Eu já tenho um filme aqui no BPP. Olha Eu já só. comecei. Deixa eu só comentar com vocês que eu já assisti o filme, tá? Eu vou É. confessar, eu já assisti há mais de um mês atrás, assim. E eu não tinha, fiquei sabendo que ele tinha sido indicado ao Oscar e depois disso eu até fui ouvir comentários. Fui ver um analista de cinema, assim, tal, falando do filme e tal. E, assim, o filme é bem louco nesse aspecto, assim, de que vai para frente, para trás, para frente, para trás. E eu não tinha, quando ouvi ele comentando, eu pensei assim, meu Deus, mas eu não tinha percebido tudo isso em relação ao filme, tá? Então, assim, eu só digo para vocês que agora eu até vou assistir de novo pensando sobre a ótica do que ele falou. Então, se vocês quiserem, de repente, ouvir algumas pessoas falando, até para se atentar nesses detalhes que o autor tinha a intenção de passar com o filme e que me passou despercebido, entendeu? Então, assim, de repente, ouçam algumas pessoas, assim, esses comentaristas de cinema. Teve um rapaz que eu ouvi, ele falou muita coisa, assim, falando do que era a intenção do diretor e tal, sabe, do autor, dos Daniels, né, que são os dois que escreveram o filme. Eles já estão escrevendo esse filme há 8 anos. Puxa. E eles já estavam. São 2 Daniels, são 2 rapazes bem novos, tá? Que eu assisti o Oscar ontem. E eles já estavam querendo fazer esse filme há bastante tempo, só que agora que calhou, né? Agora recente é que calhou de acontecer. Mas, assim, e daí esse comentarista, ele falou muito, assim, dessa percepção que eles, por serem de uma geração mais atual, já tem, né, e que é o que a gente está estudando, mas assim, essa coisa de que as nossas experiências, todas as nossas experiências, fazem o que a gente é hoje, né? Então, eles trouxeram isso muito no filme, vocês vão ver. Mas eu até vou assistir o filme de novo, e eu só chamei a atenção disso, de repente saber o que os autores queriam passar com o filme, porque na primeira vez que eu assisti, passou despercebido, entendeu? Algumas coisas. Mas é só Tá no isso. cinema? Então vamos Não, assistir. não, já saiu de cartaz. Acho Eu que ele tenho teve em cartaz, foi em janeiro, mais ou menos. Vou assistir, depois a gente faz um comentário coletivo aqui, se a gente puder assistir Quem cada sabe um. vem mais um filme Matrix aí. Então, só para a gente fazer as considerações finais hoje, nós temos que pensar assim: quando nós dizemos não queiram pensar no que tem que fazer em seguida, é diferente de ficar na inércia, de ficar parado. Pensar no seguinte segundo, no próximo tempo, talvez seja essa a visão que o filme quis mostrar, mas eu não assisti, que não existe o próximo tempo. Não existe o que vai acontecer depois.
Existe o tempo em que nós estamos aqui e agora, né? Foi o exemplo que eu dei semana passada. Se eu estou descascando uma laranja, eu tenho que sentir o cheiro da laranja, eu tenho que ver a cor da laranja, eu tenho que ver a faca e os segundos em que essa faca vai descascar a laranja. Se eu vou chupar ou não a laranja, só depois eu vou pensar nisso. Mas a nossa carga emocional, ela não se permite fazer uma coisa de cada vez, porque nós estamos já em desequilíbrio emocional. Nós já estamos numa faixa vibracional que diz tudo tem que ser rápido, eu tenho que fazer logo, eu tenho que fazer corrido, porque o que vem depois não vai dar tempo. A noção de finitude na nossa vida, de que a gente vai morrer, acelerou todo o nosso padrão interno e nos desconectou principalmente do tempo que não passa. O tempo não passa, não existe tempo fora da nossa mente. Não existe um tempo do relógio, ele é tudo ficção. É tudo a mente racional criando. Eu só sei que existe o ontem, porque eu deitei, dormi e acho que acordei num outro dia, que alguém deu o nome dia seguinte. Porque se vocês ficarem muitos dias dentro de um lugar sem ver relógio, vocês não vão saber que dia estão. Vocês não vão ter noção do tempo. E aí vocês vão dizer, não, mas tudo bem, eu perdi a noção, mas o tempo está passando. Ele não está passando. Ah, mas eu estou envelhecendo. Isso não significa que o tempo passou. Isso significa que o meu corpo tem finitude. E meu corpo vai envelhecer. O que está passando são as experiências que eu estou adquirindo e o desgaste emocional que eu tenho, que marca no meu rosto o que eu estou vivendo. É o que marca a morte do corpo pelo desgaste emocional que nós vivemos aqui. Quando não tivermos mais emoção, tanto o corpo como o espírito vão se conectar e ninguém mais vai morrer. Isso já foi dito várias vezes. A emoção acelera o processo de partida do nosso corpo e a necessidade de um novo corpo. Quando não tivermos esse desgaste, por isso tem que tranquilizar a mente, viver um momento de cada vez, sem a pressa, nós não vamos morrer. Por isso, as pessoas estão vivendo mais tempo agora. Porque o medo que tinha no passado de alimento, porque dependia do tempo, dependia da colheita, dependia de terra de fértil e assim por diante, fazia com que as pessoas trabalhassem o tempo todo para a sua sobrevivência. Com a tecnologia, nós temos tudo num piscar de olhos. Nós temos acúmulo de alimentos. Nós temos refrigerador que guarda os alimentos. Nós temos sal que permite a durabilidade do alimento. Ou nem precisamos do alimento. Mas a necessidade de ver o tempo nos mata. Nós queremos ver o tempo. Nós queremos correr para dizer que fizemos muita coisa em pouco tempo. E sentimos orgulho disso. É isso. Não deixem o caos entrar no coração de vocês. Até segunda-feira que vem. Obrigada, Yolanda. Obrigada, Yolanda. Beijo, meninas. E os meninos que nos ouvirem depois. Boa noite. Tchau. Depois eu publico a Beijo, gravação. boa noite. Beijo, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.